Vamos então continuar o nosso estudo de string. Agora vamos falar da função height. Nós vimos a função left na aula anterior. Agora nós vamos ver a função height. Ora, se na função left, cadê a função left? Onde que nós vimos? Aqui. Retorna os tan caracteres à esquerda. Ora, então, na função height, deixa eu colocar aqui os str, tan, vai retornar, com certeza, à direita, né? Por exemplo, aqui eu tenho, aqui high. Se eu tiver isso aqui, se eu colocar 4 aqui, ó, QL, né? Se eu quiser 3, retorna somente a palavra SQL. Pegou o que? Pegou o número da direita e retorna a quantidade de caracteres que foi determinado no TAN, no valor, no argumento TAN aqui, ó. Então você pode colocar aqui, ó, 10. Vai pegar só os 10 caracteres à direita. Se fosse o left, começava daqui. Como é o right, começa daqui. Vamos ver agora a função a função rpad. Então, essa função rpad, que tem a seguinte sintaxe: o str, o tan, o str preenchido. Preenche. O que ele vai fazer, gente? Eu vou mostrar aqui na prática, que aí depois eu escrevo, ó. Coloca aqui, ó, o rpad. Vamos colocar aqui. Então, o primeiro argumento é a string. Vou colocar a string amor. Qual que é a string? Vamos colocar agora aqui um valor, o tamanho. Vamos colocar aqui 10. E vamos colocar aqui um caractere. Vamos colocar esse moço aqui. Olha o que vai acontecer agora, ó. O que ele fez? Ele completou a string com os caracteres, com o caractere que eu quis, ó. Se eu colocar aqui, ó, o asterisco, 10 caracteres, ele criou 10 caracteres e complementou a string. O contrário dele é o lpad. Se eu fosse utilizar o lpad, ó, ia fazer à esquerda. Como eu coloquei o rpad, completa os caracteres à esquerda. Ah, tá. Então vamos supor aqui que você tivesse aqui, por exemplo, o número 10. Você quisesse completar esse valor com 0. Então você ia colocar o lpad aqui, por exemplo, ó, ele ia 0, 0, 10. Entendido isso? Sendo que ele vai no limite máximo disso aqui, ó, que você determinou. Se você colocar aqui 5, ele vai fazer 5. Apenas 5 caracteres. Se você colocasse aqui o R, ele vai completar, mas para a direita. Entenderam? Então é isso. O rpad completa os caracteres à direita e o lpad à esquerda. A quantidade de caractere que você assim determinou. Próxima função que nós vamos estudar é a função space, que eu sinceramente não vejo muita utilidade dela. Eu não vejo, mas você pode ter, né, como está aqui, você pode um dia precisar. Digamos que você, de alguma forma, precisa de espaço
Então, se você colocar, por exemplo, space igual a 8, por exemplo, vai retornar uma string com espaço, ó, string com espaço vazio, de acordo com o número que você quer determinar aqui. Então veja que essa função é bem inútil, né? Não tem porquê a gente querer retornar uma string com espaço. Então não tem sentido. Você poderia, vamos supor que você tem uma string qualquer, você quer espaço, você poderia muito bem utilizar o lpad. Vamos lá, coloca aqui a string Jailton, por exemplo. Se eu quisesse 10 espaços, colocava aqui 20, por exemplo. E se quisesse que o caractere fosse espaço, colocava aqui. E olha aí, eu vou ter praticamente, olha aí, o mesmo resultado. Então é isso. Esse espaço aqui, gente, não existe. Existe só isso aqui. Tá? Isso aqui é por causa do tamanho. Ó, né? Então é isso. Ok? Então é isso. Ó. Então essa função space é um pouquinho sem utilidade, mas se existe, né, é para a gente ensinar. Essa função agora que eu vou ensinar, essa aqui sim, você vai utilizar bastante e ela é muito boa de se utilizar mesmo, que é a função substring. Essa função substring tem o argumento pos. Então, essa função aqui, substring, veja como ela é interessante, ó. Digamos que você queira daqui os três caracteres. Então você coloca assim, ó, e ele vai imprimir para nós, retornar, aliás, para nós, ó, Hilton. Veja que essa função, ela é bem parecida com a função locate. Qual é a diferença dela? Ó, a função locate, veja que até, né, ó, a função locate, ela vai retornar para nós a posição de uma string. Primeira vez que ele encontra aquela substring, ela retorna para nós a posição. Ó, ela retorna a posição. A função substring, ela não retorna a posição, ela retorna a própria string a partir daquela posição. Então você colocou a posição 3, ó. 1, 2, 3. A partir da posição 3, ela retorna para nós essa string. Entendeu? Então é assim que ela faz. Mas mesmo assim, pode ser que dessa forma ela seja um pouquinho inútil. Porque se você não quer toda essa string, vamos supor que você queira apenas 3 caracteres. No caso ele está apresentando 5. Então você pode ir um pouquinho mais além e usar essa função aqui, ó. Não, essa função não. Essa forma aqui, ó. Você coloca a posição e o tamanho. Então, aqui, ó, você poderia colocar, por exemplo, 2, ó. Executando, você tem somente o will. Agora ficou legal, ó. Por quê? Porque você tem esse 3 aqui, significa o início. Pegue caracteres a partir do terceiro. E esse significa quantos? Então, se eu colocar aqui 3, ILT. Entendido? Então, é isso que essa função substring vai fazer. Ok, gente? Então, essa é a função substring, né? Você pode tirar valores de uma própria string. Eu só quero fazer uma correção. Aqui na função ltrim, eu meio que me equivoquei um pouco e disse que ele retira os espaços vazios. É o seguinte, gente, na verdade, eu acabei passando batida. Eu pensei que eu estivesse falando. Existem as seguintes funções, ó. Existe a função trim, existe a função ltrim, existe a função rtrim. 3 funções. A função trim retira os espaços da direita e da esquerda, tá? Estou aqui só me retratando mesmo. A função ltrim retira os espaços da
esquerda. E a função rtrim retira os espaços da direita. Quando eu falei L', eu pensei que eu tivesse falando só da trim, ok? Então, só para você saber, ó, retira os espaços da direita e da esquerda, tá? Então, tá aí. Então, vimos aqui a função substring. E nessa sequência de funções string, nós agora vamos fazer a nossa última função, que é a função uCase. uCase, que vai fazer o seguinte: vai transformar os caracteres para maiúscula. Ok? Então, olha só. uCase, Jailton, executo, maiúsculo. Contrário disso é o que, gente? LCase, né? Bem, nós vimos também que a função LCase, nós vimos que ela poderia ser lower. E essa aqui pode ser upper. Então, você também pode ter a função upper, que vai fazer a mesma coisa, ó. Executo. Tá aí. Então, se você quer transformar todo mundo para maiúsculo, você pode usar tanto o upper, como você pode usar o case. Para minúsculo, você pode utilizar bem aqui, ó, LCase ou lower. Tá? Então, aqui nós terminamos essa sequência de funções do MySQL para string, utilizando strings. Então, na próxima aula, nós vamos estudar mais funções. Nós ainda não vamos estudar os códigos SQL, se você estiver ansioso para isso. Mas não se preocupe, é assim mesmo. Você precisa entender primeiro isso aí, porque aí quando nós estivermos estudando lá as funções, a gente já vai facilitar para nós, porque nós vamos ter conhecimento. Aprenda sempre que é uma coisa de cada vez. Não tente se apressar, tente fazer, tente entender. Não é preciso decorar tudo isso. Você só precisa saber que tem. O interessante em programação, eu vou dar essa dica para você. Você não precisa se preocupar em decorar tudo isso aqui, não. Não precisa não. O que você tem que ter? Você tem que ter a sua lista de consulta, seu livro de consulta. Você só precisa saber que faz. Então, existe alguma função, por exemplo, que faz com que eu pegue uma parte da string? Existe. Qual é? Não sei. Vou lá e procuro e acho, tá aí. Eu só preciso saber que tem, né? Lógico, com a prática você vai conseguir memorizar tudo isso aí. Algumas dessas funções bem aí que você está vendo, você vai encontrar isso em linguagem de programação, você vai encontrar em outros bancos de dados, porque alguns nomes são muito iguais, se repete em vários lugares. Né? Se você acompanha todos os meus cursos, por exemplo, você vai ver que tem coisas que eu sempre falo que é a mesma coisa em outro banco de dados ou em outra linguagem de programação. Mas tem que falar, porque de repente o aluno, né, só está comprando aquele e também você tem que ver naquela função. Então você não precisa se preocupar em decorar as coisas, entenda, né, e também pratique bastante. Então, para você aprender a programar, você tem que aprender bastante. Um abraço para você e até a próxima aula.